Antes dos computadores, a animação era um ofício artesanal. Era um tempo em que cada detalhe era meticulosamente desenhado à mão, e cada movimento era fruto de horas de trabalho dedicado. Era uma arte que exigia paciência, habilidade e paixão. Os artistas passavam dias, semanas e até meses aperfeiçoando cada quadro para garantir que a animação fluísse perfeitamente. Cada quadro era criado à mão, um trabalho minucioso e demorado. A precisão era essencial, pois qualquer erro poderia comprometer a sequência inteira. Mas o resultado era mágico. A sensação de ver os desenhos ganharem vida era indescritível. Uma verdadeira obra de arte em movimento. Filmes como Branca de Neve e os Sete Anões e O Rei Leão são provas da beleza e do poder da animação tradicional. Esses filmes não apenas entretinham, mas também emocionavam e inspiravam. A magia da animação tradicional residia na ilusão de vida. Cada personagem era cuidadosamente desenhado para transmitir emoções e contar histórias. Desenhos estáticos ganhavam movimento, quadro a quadro. Era um processo que exigia uma compreensão profunda de movimento e expressão. Artistas talentosos davam alma aos personagens. Cada traço, cada linha, era uma extensão de sua criatividade e dedicação. Cada movimento, cada expressão, era cuidadosamente planejada e desenhada. A atenção aos detalhes era o que tornava a animação tão especial. A animação tradicional era um trabalho de equipe. Cada membro da equipe tinha um papel crucial no processo de criação. Artistas, diretores, roteiristas, todos trabalhavam juntos. A colaboração era a chave para o sucesso de qualquer projeto de animação. Era um processo colaborativo, onde cada um contribuía para a criação da obra final. E que obra final! O resultado era uma combinação de talento, esforço e paixão. Filmes cheios de charme, magia e emoção, que atravessaram gerações e continuam encantando até hoje. A animação tradicional deixou um legado duradouro que ainda é celebrado e apreciado. Tudo começava com uma ideia, uma história a ser contada. Uma faísca de criatividade que se transformava em palavras e imagens. O roteiro era o alicerce da animação, a base sólida sobre a qual tudo era construído. Ele era o coração pulsante da narrativa. Ele definia a trama, os personagens, o mundo onde a história se passava. Cada detalhe era meticulosamente pensado. Cada diálogo, cada cena, era cuidadosamente planejada no roteiro. As palavras ganhavam vida no papel, criando um universo único. Com o roteiro pronto, entrava em cena o storyboard. Ele era a tradução visual do roteiro, um guia essencial para a produção. Imagine um grande livro, com cada página representando um momento da história. Cada página era uma janela para o mundo criado. Em cada página, um desenho. Esses desenhos eram a primeira visão da história em movimento. Esses desenhos, chamados de quadros, mostravam a ação da cena, como se fossem uma história em quadrinhos. Eles capturavam a essência de cada momento. O storyboard era essencial para visualizar a história. Ele permitia que todos na equipe vissem a mesma visão. Era como um mapa que guiava a produção do filme. Sem ele, a jornada seria incerta e desorganizada. Através dele, os diretores, animadores e toda a equipe podiam ter uma ideia clara de como a história se desenrolava. Ele era a bússola da produção. No storyboard, a história ganhava vida pela primeira vez. Era o primeiro passo para transformar palavras e desenhos em movimento. Era o ponto de partida para a criação da magia da animação. A partir dali, a imaginação se tornava realidade, quadro a quadro. Com o storyboard definido, era hora de dar vida aos personagens. Artistas talentosos, chamados de character designers, desenhavam os personagens principais. Cada detalhe era importante. A forma do rosto, os olhos,
o sorriso, tudo contribuía para a personalidade do personagem. Os animadores principais davam vida aos personagens. Eles criavam os desenhos-chave, que definiam as poses e expressões mais importantes da animação. Era como um jogo de conectar os pontos, onde cada ponto era uma emoção, um movimento. Os animadores estudavam o movimento, a expressão humana. Eles observavam pessoas reais, animais, tudo para tornar os personagens da animação o mais realistas possível. Cada movimento, cada gesto, era cuidadosamente pensado e desenhado. Através do talento dos artistas, os personagens ganhavam alma. Eles riam, choravam, se emocionavam, e o público se conectava com eles, se emocionava junto. Os desenhos-chave, porém, não eram suficientes. Eles eram apenas o esqueleto da animação, os pontos principais que definem a ação e a emoção de uma cena. Para criar a ilusão de movimento, eram necessários muitos outros desenhos, os chamados in-betweeners. Esses desenhos adicionais preenchiam os espaços entre os quadros-chave, criando uma transição suave e contínua. Imagine que você tem dois desenhos, um de um personagem com a mão levantada e outro com a mão abaixada. Sem os in-betweeners, a mudança seria abrupta e pouco natural. Os in-betweeners seriam os desenhos entre esses dois, mostrando o movimento gradual da mão. Eles capturam cada pequeno movimento, cada nuance, para garantir que a ação pareça fluida e realista. Esses desenhos intermediários eram feitos por assistentes de animação. Eles eram os heróis anônimos do processo, trabalhando nos bastidores para dar vida aos personagens. Eles seguiam as instruções dos animadores principais, preenchendo os espaços entre os desenhos-chave. Cada linha, cada curva, era cuidadosamente desenhada para manter a consistência e a continuidade. Era um trabalho minucioso, que exigia precisão e atenção aos detalhes. Um pequeno erro poderia comprometer toda a sequência, tornando o movimento estranho ou desconexo. Quanto mais in-betweeners eram usados, mais suave e realista era o movimento. A quantidade de desenhos intermediários determinava a qualidade da animação final. Era como um truque de mágica, uma ilusão de ótica criada pela sucessão rápida de imagens. Quando vistos em rápida sequência, os desenhos criavam a impressão de movimento contínuo. A arte da intercalação era fundamental para dar fluidez à animação. Sem ela, a magia da animação não seria possível. Sem ela, os movimentos seriam bruscos, artificiais. A animação perderia sua essência, sua capacidade de encantar e envolver o público. Graças ao talento dos in-betweeners, a animação ganhava vida, movimento e naturalidade. Eles eram os verdadeiros artesãos da animação, transformando desenhos estáticos em histórias vibrantes e emocionantes.